Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa série de argumentos lógicos bem interessantes que questionam a existência de Deus. Todos eles foram tirados de um texto bem provocador. E o nosso objetivo aqui é simples: explicar esses argumentos de forma imparcial, usando a própria fonte como nosso guia, ok? Então, bora começar. O autor já começa com essa analogia bem direta. A ideia aqui, sabe, é mudar um pouco o foco. Em vez de falar de fé, vamos falar de lógica, de consistência. A grande pergunta que o texto coloca na mesa é a seguinte: será que o conceito de Deus, do jeitinho que ele é descrito tradicionalmente, se sustenta quando a gente analisa ele de perto com uma lupa lógica? E é justamente isso que leva a gente para a primeira parte da análise. O foco aqui é totalmente interno. É como se a gente fosse olhar para dentro da própria definição de um ser todo-poderoso e infinitamente bom para procurar as supostas contradições que, segundo o texto, existem ali. O primeiro argumento é um clássico da filosofia, né? O famoso problema do mal. E o conflito é bem claro, como a gente vê nessa balança. De um lado, você tem os atributos de um ser perfeito. Do outro, a realidade dura de um mundo cheio de sofrimento. A pergunta que o texto faz a gente se perguntar é: como é que se concilia essas duas coisas? E aqui, o dilema fica ainda mais profundo. O texto nos joga num trilema lógico. Pensa só com calma. Um Deus que pode agir contra o mal, mas não age, seria cruel. Um Deus que quer agir, mas não consegue, bom, aí ele não seria todo-poderoso. E um que nem sequer sabe do sofrimento, então não seria onisciente. O argumento do autor é que nenhuma dessas opções bate com a descrição de um ser perfeito. Em seguida, o texto apresenta o paradoxo do poder absoluto. É uma verdadeira sinuca de bico lógica. Se a resposta for não, então esse ser não é onipotente, porque existe algo que ele não pode criar. Agora, se a resposta for sim, ele também não é onipotente, porque ele criou algo que não consegue levantar. Para o autor, o argumento é que o próprio conceito de onipotência se desfaz quando a gente para pensar nele. E o texto não para por aí, ele aponta outras supostas inconsistências. Por exemplo, essa tensão entre um ser que é perfeitamente justo e, ao mesmo tempo, infinitamente misericordioso. Ou o paradoxo de um criador perfeito que projeta uma criação com falhas, como o nosso apêndice, que só parece servir para inflamar. E ainda menciona as aparentes mudanças de personalidade e de regras entre o Velho e o Novo Testamento. Cada ponto desses é usado para reforçar a ideia de uma contradição interna. Certo. Agora a análise muda de foco. A gente deixa a lógica abstrata um pouco de lado para entrar no campo das evidências. Ou, como o autor do texto diria, da completa falta de evidências no mundo que a gente pode observar. Essa citação do texto serve de introdução para a ideia central desta seção: a de que não existe, segundo o autor, nenhuma prova que a gente possa medir da existência de Deus, mesmo depois de séculos e séculos de busca e de devoção. Esse gráfico aqui ajuda a gente a visualizar o argumento conhecido como o Deus das lacunas. A ideia, segundo o autor, é bem simples. Conforme a ciência, que são essas fatias maiores do gráfico, foi crescendo e explicando o mundo, o espaço que sobrava para explicações divinas foi diminuindo, até ficar restrito só aos mistérios que a gente ainda não resolveu. A conclusão do texto sobre o Deus das lacunas é por isso bem direta. A divindade teria se tornado uma espécie de inquilino da ignorância, existindo apenas naquelas fronteiras escuras que a ciência ainda não conseguiu iluminar. Daí o texto mira na questão dos milagres. E essa linha do tempo destaca um padrão que o autor acha bem curioso. Os milagres parecem acontecer, convenientemente, sempre em circunstâncias que são impossíveis de verificar, lá nos tempos antigos, em lugares muito distantes ou através de testemunhos pessoais que não têm nenhuma outra prova. E isso nos leva a este número. A afirmação do texto é 0. 0. É esse o número de milagres que, segundo o autor, foram validados sob condições científicas em laboratório. Essa ausência total de validação empírica é apresentada como uma evidência poderosa por si só. Bom, depois de ter passado pelas contradições lógicas e pela falta de evidências, o texto muda de direção. Ele começa a explorar uma pergunta diferente. Se não existem provas, por que a crença é uma coisa tão universal? A resposta, segundo o autor, tem raízes profundamente humanas. Mais de 4.000. Esse é o número de divindades registradas na história da humanidade. O texto usa esse dado para apresentar o argumento que ele chama de fábrica de deuses. A ideia é que essa diversidade imensa, onde cada religião afirma que o seu Deus é o único verdadeiro, na verdade aponta para uma origem comum para todos eles, a própria mente humana. E aqui está a tese central desse argumento, que é uma inversão
daquela famosa frase bíblica. A ideia do autor é que as características dos deuses de cada cultura, na verdade, refletem os valores, os medos e os desejos das sociedades que os criaram, e não o contrário. O texto, então, mergulha fundo nas raízes psicológicas da fé. A crença, por esse ponto de vista, não é vista como evidência de algo divino, mas sim como uma resposta para necessidades humanas. Ela oferece consolo para a morte, um senso de ordem no meio do caos e uma resposta para o medo do desconhecido. O autor argumenta que até mesmo a moralidade pode ser vista como um produto da nossa evolução social e não de um decreto divino. E, finalmente, a gente chega na conclusão do autor. É aqui que todos os argumentos que a gente viu se juntam numa posição filosófica final sobre o que a gente chama de ônus da prova. O ponto principal do autor é este. A posição padrão, a inicial, é de que algo não existe. Pensa assim, ninguém precisa provar que unicórnios não existem, certo? Quem tem que trazer a prova é quem afirma que eles existem. O texto aplica essa mesma lógica aqui. A responsabilidade de provar não é de quem duvida, mas sim de quem faz a afirmação extraordinária. E essa é a conclusão direta e sem rodeios do autor. A visão de mundo que ele apresenta é uma em que o universo não tem um propósito inerente e que o significado das coisas é algo que os próprios seres humanos constroem para conseguir navegar na realidade. E o texto termina com essa declaração de impacto. Ao tirar uma autoridade cósmica da jogada, a responsabilidade pelo nosso futuro, pela nossa moral e pelo nosso progresso recai inteiramente sobre nós. E isso, segundo o autor, não é uma perda, mas sim a conquista da verdadeira liberdade. E assim, a análise nos deixa com essa pergunta no ar. Independentemente da conclusão de cada um sobre os argumentos apresentados, a questão sobre como a gente pode criar o nosso próprio propósito num universo que talvez seja indiferente, essa sim permanece como uma reflexão muito poderosa.